volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Ellen Van Bach, e eu lanço a reflexão para vocês, através dessa leitura, da seguinte maneira. Será que a gente, nas nossas reencarnações, a gente tem uma preferência de vir mais como homem ou como mulher, né, em uma reencarnação? Será que você teve mais reencarnações no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Será que a gente tem esse tipo de preferência? Vamos dar uma olhada. Em sua 7ª vida, Bob voltou a ser mulher. Desta vez em Portugal, em 1450. Viveu em circunstâncias modestas e teve uma existência pacífica, conquanto breve. Descreveu com clareza a praça principal da cidade em que morava. Também morreu de doença, mas não foi capaz de identificar a moléstia. Tudo faz crer que, ao morrer, se achasse em estado de coma porque encontrou dificuldade para apontar com precisão o momento em que se afastou do corpo físico. Depois de 2 existências como mulher, voltou a ser homem na 8ª vida, no século XVI. Desta vez, reassumiu um status mais elevado, pois era um fidalgo italiano numa aldeia ao sul de Nápoles. Sua vida, no entanto, fria e insatisfatória, não lhe oferecia muita coisa com que se ocupar, e ele se sentia evitado pelos outros nobres das imediações. Destituído de poder, doeu-se amargamente quando um duque vizinho lhe impôs tributos. Toda a gente está falando no último tributo imposto, disse ele. Qualquer coisa relacionada com uma taxa de guerra, paga em ouro ou em gente para lutar. Pessoalmente, prefiro mandar 2 homens a esgotar meus recursos monetários. Esse duque está se preparando para combater o reino vizinho e já estou farto de tantos impostos e tantos conflitos inúteis. Nessa vida, casou por motivos políticos e seu relacionamento com a esposa foi infeliz. Morreu de velhice, cercado pela família, mas sentindo escassa afeição pelas pessoas que lhe rodeavam o leito de morte. Em sua 9ª vida, de 1590 a 1618, voltou a ser mulher e viveu no país de Gales. Foi uma existência fora do comum, pois a jovem galense em que se convertera, depois de manter um romance de amor com um marujo espanhol, que aparentemente naufragara perto da praia em que ela vivia, ficara grávida. O marujo desapareceu e a rapariga, além de passar pela vergonha de trazer no ventre um filho ilegítimo, morreu de parto, amargurada e amedrontada, certa de que seria condenada ao inferno pelo seu pecado. Quando conduzi Bob à experiência entre 2 vidas após a morte da jovem galense, ele estudou o propósito daquela existência e acabou descobrindo que o marinheiro espanhol também tinha sido a esposa do carroceiro egípcio na vida anterior. Na existência seguinte de Bob, a 10ª, mais uma vez como homem, ele foi um campônio francês que cultivava campos de pães e cuja única riqueza era uma colher de pau que prezava muitíssimo. Depois que deixou o estado de hipnose, Bob divertiu-se com seu orgulho profundo da colher de pau e observou: quando penso em todos os bens terrenos que tenho agora, chego a acreditar que aquele campônio francês dava mais valor à sua colher do que dou a todas as alfaias da minha casa. Em sua 11ª existência, próspero homem de negócios inglês, que lidava com artigos de lã, comerciante bem-sucedido, Bob possuía uma casa numa praça de Londres. Dirigiu seus negócios até completar 65 anos e depois entregou-os ao filho. Seu casamento foi feliz e ele amava a mulher e os filhos. Parecia apreciar o seu trabalho, que o levou à Escócia e à França, não só para comprar a lã dos camponeses, mas também para distribuir os artigos de lã da sua companhia. Como sua vida se prolongou de 1715 a 1790, perguntei-lhe se tivera conhecimento da guerra com as colônias,
E ele me respondeu irado: as colônias com seu algodão estragaram os negócios de lã. A 12ª vida foi mais uma mudança de raça. Homem de novo. Durante uma vida que se prolongou de 1810 a 1870, Bob voltou ainda uma vez ao Egito. Quando procurei informar-me de sua existência em 1860, ele estava supervisando máquinas num cotonifício. Voltava a envolver-se com tecidos, mas agora o material era algodão. E seu serviço consistia em trabalhar com novas máquinas importadas da Inglaterra. O mercador inglês dos artigos de lã, ao qual sucedera o engenheiro egípcio do descaroçador de algodão, representava uma transição interessante. Nessa existência no Egito, teve apenas um filho e a esposa morreu jovem. Ele concentrou a maior parte da sua atenção no trabalho e morreu do coração aos 70 anos de idade. Na 13ª existência, Bob voltou a ser homem, nascido 4 meses após sua morte como engenheiro egípcio. Desta vez era um moleque que vivia nas docas de Londres, na Inglaterra, evidentemente de expedientes. Embora nos primeiros anos tivesse sido cuidado por uma velha. Quando orçava por 11 anos, o capitão de um navio inglês chamado Delfim levou-a para bordo como criado de camarote. Desenvolveu-se um relacionamento de pai para filho entre o capitão e o garoto à medida que corriam o mundo. Particularmente notável nessa existência foi uma parada feita pelo navio numa ilha dos mares do sul, perto de Nova Zelândia, onde Bob, jovem criado de camarote, acabou íntimo de um chefe nativo. Aparentemente, o capitão do Delfim se interessava muitíssimo pelos mitos e lendas dos aborígenes, e o capitão, o chefe do navio, e o menino, camaroteiro, passaram vários meses juntos na ilha. Dessa rememoração surgiram histórias interessantes sobre os mitos desses povos, mas naturalmente não há maneira de comprovar-lhes a exatidão. A única coisa que conseguimos descobrir foi a existência de um navio inglês chamado Delfim, que nessa quadra navegava sob bandeira inglesa. A sua 14ª vida viveu a Bob como mulher, nascida em 1900 e morta em 1902 em Baltimore, Maryland, tendo a morte ocorrido na primeira infância, sem trauma algum. Como parece acontecer em minhas amostras com as mortes na infância, perguntei-lhe por que morrera tão cedo. E aí ele responde: eu parecia saber, depois de haver nascido, que escolhera os pais errados, replicou ele. Tudo indicava que isso não daria certo, de modo que resolvi ir embora. Em sua 15ª vida, Bob é um homem nascido na Califórnia em 1930. Na existência atual, utilizou as habilidades do mercador, do negociante de tecidos e agora, em seus anos mais avançados, algumas introvisões que supõe ter adquirido no Antigo Egito. Além da interação dos interesses vocacionais, é difícil enxergar um padrão kármico muito claro emergido desse panorama de 14 vidas passadas. Bob viveu 9 como homem e 5 como mulher. Dá a impressão de gostar mais das vidas masculinas do que das femininas. Mas existe um intervalo de 800 anos em que não há lembrança de vidas passadas. Ele parece relutar em tomar consciência das vidas femininas, de modo que talvez não se lembre das vidas nesse período por terem sido femininas. A ser assim, ter-se-ia alcançado um equilíbrio mais próximo dos 50% de uma e dos 50% de outra. Racialmente foi egípcio, índio, centro-americano e caucasiano. Não falou em nenhuma vida na Ásia. Verificamos algum material que Bob nos deu acerca das vidas no Antigo Egito. Os hieróglifos que desenhou enquanto se achava em estado hipnótico foram analisados por um egiptólogo, segundo o qual 80% deles eram usados em textos egípcios antigos, embora o estilo da escrita fosse o de alguém que estivesse desenhando uma imagem que vira em lugar de escrever, como faria um escriba. O egípcio que Bob falava era mais difícil de analisar. Disse o egiptólogo que 50% das sílabas aparentemente se usavam na fala egípcia, mas como não temos nenhuma gravação do antigo idioma, isso é apenas uma estimativa. Parte do material sobre a vida de Bob como negociante inglês de artigos de lã, ao que se verificou, estava certa.
mas na maioria das suas outras existências, a única coisa que se poderia pesquisar era a adequação geral dos trajos, das condições de vida e do clima nos lugares em que ele dissera ter vivido. Não encontrei exemplos de erros nem anacronismos nessas 14 vidas. Bob é um sujeito culto, muito lido, que conhece história, mas só poderia conhecer os hieróglifos egípcios vendo-os em livros. Os resultados da nossa busca foram positivos, se bem, na minha opinião, ainda sejam insuficientes para provar que ele viveu realmente naquelas vidas, aquelas vidas. Mais uma vez, a comprovação de vidas passadas foi precária. Eu desejava um método que proporcionasse grande quantidade de dados de muitos sujeitos. Só então poderia excluir os efeitos do conhecimento anterior da parte do sujeito. Pessoas que nunca tinham sido hipnotizadas antes seriam capazes de dar-me a espécie de material que meus sujeitos haviam descrito? Se criaturas comuns, sem nenhum interesse especial pelo assunto, pudessem produzir os mesmos tipos de fenômenos produzidos por Bob e Shirley, eu talvez encontrasse as respostas que estava procurando. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.